O Santander divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2023 e o lucro líquido recorrente do banco veio um pouco acima do que o mercado havia precificado. Mas, embora ele tenha tido uma alta também em relação ao segundo trimestre, teve uma queda em relação ao terceiro do ano passado, que era esperado. A gente já vai ver isso. Então, a gente tem um banco, na verdade, voltando até a crescer a sua carteira de crédito. A gente vê a cartão e Fidelidade, por exemplo, ele em base 100 aqui, ó, retomando o crescimento, né? Temos aqui o agronegócio que vem crescendo no último um ano. Isso aqui é interessante porque tem menor inadimplência normalmente. Consignado também vem num crescimento no ano a ano aí, enquanto consórcios também teve um crescimento, crédito imobiliário também, e home equity, são linhas até que são mais tranquilas aqui em termos de inadimplência. Ele deu um crescimento interessante aqui, enquanto ele também focou no crescimento digital, desde aqui dos investimentos, na parte de plataforma de investimentos, como a Toro cresceu aqui 25% em clientes no ano a ano, né? E tem também aqui o crescimento digital que leva a custos menores. Então ele cresceu bastante aqui conforme as transações vão aumentando, o número aqui de utilização online vai aumentando bastante. A escalabilidade também vai ajudando a reduzir os custos. Então foi uma redução bastante interessante quando a gente começa a considerar lá de 2018. Isso é só para ver que o banco continua aqui evoluindo nos últimos anos, né, impulsionada principalmente aqui, ó, na época da pandemia, e ainda continua essa evolução. Então a gente vê esse lucro líquido recorrente aumentando 18,2% em relação ao trimestre anterior, por conta também desse crescimento na carteira de crédito, retomando aqui o crescimento, cresceu 1,3%. A gente compara o lucro do Santander com o que o mercado havia precificado, o consenso, ele teve um lucro 3,1% acima do que o consenso projetava para o Santander, e também foi bem acima aqui do que a XP e a BTG, por exemplo, estavam esperando do resultado. Em termos do terceiro trimestre de 2022, era obviamente esperado realmente uma queda, e teve uma queda de 12,6%. Então, quando a gente vê ali o lucro anualizado do Santander, realmente vai ter essa queda, mas era totalmente esperado, inclusive, conforme a gente viu aqui, foi acima do esperado pelo mercado o resultado do Santander. Então vamos entender o que fez aqui o lucro do banco chegar a esses valores, né? Nós temos aqui a margem financeira bruta deu uma queda de 1,2% em relação ao trimestre anterior, onde a margem financeira com os clientes caiu 1,3%, e a margem financeira com o mercado melhorou um pouquinho, porém melhorou pouca coisa, né? E aí até a gente viu a XP comentando ontem que a margem a mercado poderia já entrar ali próximo do 0 a 0 em dezembro, e no ano que vem, ali, primeiro trimestre, já voltar aos números positivos. Na minha opinião, o Santander aqui decepcionou um pouquinho na margem financeira com o mercado, né? Já que a Selic já até iniciou ali um momento de queda. Bom, vamos ver. Em breve, isso aqui a gente sabe que deve se estabilizar. O grande problema para a margem financeira no mercado não é nem o número estar alto, é sim aquele momento que foi aumentando muito rápido a taxa de juros, né? E aí realmente impactou o Santander mais do que todos os bancos, seguido aí do Bradesco, né? Então a gente vê a margem financeira do Santander caindo 1,2%, onde a margem com os clientes caiu 1,3%, por conta da margem dos produtos ter diminuído, e o spread, né, também acabou diminuindo. Então ele está ganhando menos nos empréstimos que ele está fazendo, um pouquinho menos, porém ele conseguiu aqui retomar um crescimento no volume, né? Já está aqui nos 9 meses crescendo 10,7%. Vamos ver se esse volume realmente vai trazer um crescimento saudável para o banco sem inadimplência. A operação com o mercado veio aqui uma melhoria, mas talvez eu esperasse um pouquinho mais dessa margem a mercado aqui. E aí vemos então o spread até caindo aqui 0,2 em relação ao trimestre anterior, ficando a 9,7 o spread do banco. E quando a gente observa o PDD, né, as provisões para inadimplência que o Banco Santander fez, continuam as provisões bastante fortes, mesmo quando a gente não considera as provisões da Americana. Realmente teve aqui provisões fortes, porém menores do que estava acontecendo em trimestres anteriores. Tudo isso sem perder o índice de cobertura, que inclusive aumentou aqui um pouco em relação
ao trimestre anterior, 230% disso de cobertura. Então, o banco conseguiu provisionar um pouquinho menos, ainda assim subir um pouquinho essa cobertura aí para a média que ele estava tendo anteriormente desse meio do ano aí, né? Então, enquanto a carteira em renegociação vem reduzindo aqui aos poucos, né? Então podemos ver a qualidade de crédito caindo para 4,2 na pessoa física, para 1,3 na pessoa jurídica, no total também ficando aqui em 3, onde é um menor número, similar inclusive ao do ano passado, porém a gente vendo um aumentar aqui da inadimplência, e agora deu essa queda relativamente forte. Então o trabalho aqui do banco para conter a inadimplência vem surgindo efeito, né? Então, se a inadimplência principal, que é acima de 90 dias, está assim, quando a gente observa a inadimplência de 15 a 90 dias, que pode virar a futura ali acima de 90, né? A gente também vê uma queda forte aqui na inadimplência da pessoa física, enquanto a pessoa jurídica está aqui em linha, né? Está alinhado aqui, basicamente mantendo o padrão. De qualquer forma, a gente vê uma queda na inadimplência acontecendo nos totais, e isso aqui pode levar a queda da inadimplência futura, né? A gente vê primeiro acontecendo aqui a queda e depois acontecendo acima de 90 dias, se manter aí os padrões. Quando a gente observa a carteira de crédito ampliada do banco, nós tivemos um crescimento de 1,3%, teria sido maior considerando o banco PSA, mas o Santander andou vendendo essa participação aqui, então a gente nem deve ficar olhando muito isso. De qualquer forma, a gente vê então a pessoa física crescendo aqui a carteira de crédito, financiamento ao consumo, que talvez realmente fosse ser mais arriscado, teve uma queda de 2,1%, pequenas e médias empresas crescendo 3,1% e as grandes empresas caindo aqui 0,6%. Quando a gente observa a carteira de crédito por nível de risco, a mais arriscada DH, a gente viu que teve uma quedinha aqui, a que aumentou, foi basicamente manteve os mesmos patamares aqui, né, na sua carteira de risco. Embora tenhamos aquela narrativa que cotação segue lucro, o mercado já havia precificado o resultado desse trimestre sabendo que o lucro iria cair, só que como nós vimos ali, caiu até um pouco menos do que ele estava esperando, então talvez aqui tem uma correçãozinha, né? O mercado tenta também sempre olhar um pouco além. Daqui a pouco esse lucro começa a subir, muitas vezes o mercado já começa a antecipar e fazendo as cotações subirem, né? Comparando aqui as ações do Banco Santander, nesse momento está bem nivelado até. Nós temos aqui um PVP mais esticado no SAMB 4 porque ele paga dividendos maiores, aí fica então nivelado. Então vamos ver como é que o mercado reage, que o mercado é sempre meio maluco, né? Mas na minha opinião o resultado veio bom do Banco Santander, deve trazer um bom humor também para os outros bancos, principalmente o Bradesco, que fica muito ali de olho no que está acontecendo com o Santander. E aconteceu bastante aqui tranquilo o resultado do Santander, tá? Eu achei que foi bom. O resultado do Santander para mim foi entre ok e bom. Diga aí nos comentários o que você achou do resultado do Santander. E lembrando que quem é membro do canal, fiz o vídeo ontem da Home, tá? Dá uma olhadinha lá. Um abraço, até o próximo vídeo. E esse vídeo não é recomendação. Falou!